Olá, Cíntia, seja bem-vinda. Olá. Seja bem-vinda na live da OAB Goiás. Eu queria te dizer que eu vou até tirar um pouco meu óculos para não dar esse reflexo, mas eu queria te dizer, em nome da diretoria, do nosso presidente Lúcio Flávio, que é um prazer estar aqui te recebendo, é uma honra para a OAB. Estava explicando para aqueles que estão nos acompanhando, e tem bastante gente já, da importância, né, do seu estudo, da sua pesquisa em prol de um processo de execução mais célere, mais efetivo, e que é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Mas, antes de passar a palavra para você, eu gostaria, Silvia, de rapidamente apresentar seu currículo. Então, você é advogada há mais, eu vou falar aí, há mais de 25, para não falar há 29 anos, né? Porque parece tanto tempo, você é tão jovem, é, e você atualmente vem se dedicando ao magistério, uma dedicação exclusiva, e foi até por meio dessa, diria, desse regime de trabalho que você pôde fazer uma pesquisa bem profícua, profunda, né, e criando aí uma nova teoria para o processo de execução. A nossa querida convidada, ela fez mestrado e doutorado em Direito pela PUC de São Paulo, e atualmente vem realizando um estágio em pós-doutorado na Universidade de Coimbra, meus parabéns, especificamente em ciências jurídico-filosóficas. Bom, Silvia, então eu vou passar a palavra para que você fale um alô, né, para todos e todas que estão nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Muito bem, muito obrigada, professora Valentina. Eu me sinto honrada, mas mais do que honrada, eu me sinto muito feliz. Feliz em encontrar com você nesse espaço tão privilegiado de fala. Feliz em ter sido convidada por você, que é uma queridíssima amiga, uma mulher, uma jurista que eu tenho uma admiração incrível. Não é? E feliz por poder compartilhar o meu trabalho. É muito agradável poder falar daquilo que a gente dedicou, que a gente, de certo modo, a gente preparou para compartilhar com a comunidade que a gente faz parte, que é a comunidade jurídica e a comunidade acadêmica, né? Eu não advogo atualmente, não exerço a advocacia, né? Mas eu me mantenho inscrita. E uma das coisas que mais me honra é a advocacia. Eu me sinto parte, num lugar muito privilegiado da sociedade brasileira. Então, para quem não sabe, não é? Boa tarde a todos. É a minha primeira live. Eu tenho assim, eu não tenho nenhum tipo de aversão à rede social, mas também não tenho facilidade, não é? E é uma tarde assim tão alegre, então tão boa, e minha primeira experiência nesse ambiente de lives, já do lado da professora Valentina e no espaço da UAB, que é tão, tão ilustre. Obrigada, viu, Valentina? E obrigada a todos que estão aqui conosco nessa tarde. Bom, eu que tenho que agradecer, né, e reitero os agradecimentos, registrando também a presença de vários colegas, da Renata Balém, que é nossa conselheira seccional, do Danúbio, do Eurípides Cavalcante, da Stephanie, da Maria Alves, do Rodrigo Rodrigues, Dani Carvalho. É um prazer, né, estar com todos vocês aqui hoje, nessa oportunidade. E eu estava dizendo, antes de você ingressar, que você já de muito vem estudando o processo de execução, a ação de execução forçada, tanto de título judicial, mas também, principalmente, de título extrajudicial. Mas eu sei, principalmente nós que trabalhamos com pesquisa, eu atualmente tenho me dedicado apenas à orientação, eu vejo que
tanto nós quanto os estudantes têm muitas vezes dificuldade na definição do tema, né? Às vezes nos parece que surgem várias oportunidades, ou às vezes a gente não está satisfeito com aquele primeiro tema. E eu gostaria de te perguntar, professora Sílcia, qual foi aquela, vamos dizer, aquilo que te levou a escolher esse tema, que é um tema tão importante, né, que visa, então, uma ação executiva mais célere, uma execução mais justa, e da onde você teve essa ideia, ou como você viu a importância desse tema? Nossa, essa pergunta é fabulosa, porque eu também trabalho com orientação na graduação, na especialização, no mestrado, e tenho uma experiência pessoal, né, de pesquisa. O que aconteceu, então? Eu me formei e eu sempre quis advogar. Interessante, às vezes a pessoa se forma e ela tem outras pretensões. Eu não, eu sempre quis advogar. E eu comecei a divulgar, achei tudo maravilhoso, enfrentei lá as minhas dificuldades naquela altura da minha vida, inexperiência, enfim, não é? Mas eu fui advogar com advogados experientes. Então, de certa forma, isso também me dava um suporte. Mas, Valentina, depois de um tempinho que eu estava advogando, 1 ano, 2 anos por ali, eu encontrei a dona execução. Quem disse que eu conseguia resolver o problema da execução? E eu gosto de estudar, eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu tenho curiosidade, eu gosto de estudar até a receita da comida que eu vou preparar. Não porque eu seja perfeccionista, é porque eu gosto de saber, como que é isso aqui, né? É meu jeito. E eu já fazia curso de especialização em processo do trabalho na PUC, com o professor Enio e outros professores muito ilustres, e fazia curso de especialização em processo civil na Federal, coordenado pelo professor queridíssimo Marcos Afonso Borges, não é? E eu, então, comparava... Querido e reconhecido. Queridíssimos professores e reconhecidíssimos professores que, aliás, me inspiraram nessa carreira acadêmica. E eu estudava tanto, Valentina, e eu não achava solução de jeito nenhum para o processo. Eu ali advogando, estudando e não resolvia nada. Então, aí está. Você que está ingressando nos seus estudos, que tem uma pretensão mais do que oportuna, porque esses tempos nossos exigem preparo, não é? E quer fazer uma monografia, quer fazer um projeto para apresentar, se candidatar no mestrado, você precisa ter um problema com o qual você tem afinidade. Olha que interessante, lá em 1991, 92, eu já tinha afinidade com esse aspecto de tornar a prestação jurisdicional efetiva, de pensar a execução, pensar os problemas da execução. Eu quase poderia te dizer que eu tenho bodas com a execução, bodas de prata, porque eu fui me envolvendo, me apaixonando como advogada, sabe? Então, é um tema que é muito caro para mim. Depois foi tomando uma conotação mais sofisticada em termos teóricos e acadêmicos, porque eu fui me aprofundando, mas eu nunca deixei o meu problema de efetividade jurisdicional, que lá na prática do fórum é a execução, né? Onde a gente vai dizer, olha, agora vamos entregar a prestação jurisdicional para o cidadão. É isso. E eu lembro que você atuou também muito na Justiça do Trabalho, não foi isso? Quando você estava advogando, você atuou também bastante com o processo trabalhista. E eu estava lendo um pouco a sua obra, né, que, vamos dizer, o fruto de toda essa sua pesquisa, dessa sua dedicação à execução, à efetividade, e eu vi que você faz algumas correlações
entre o atual processo de execução previsto pelo Código de Processo Civil de 2015, como se ele tivesse, né, e é verdade, né, se inspirado muito também no processo de execução trabalhista. O que você pode falar para a gente sobre isso? Então, Valentina, como eu te disse, em 92 eu fazia 2 cursos de especialização, em processo civil e em processo de trabalho. E eu eu estudando, percebi que tinha muita proximidade, que esses 2 sistemas de processo dialogavam muito bem, inclusive por força normativa mesmo, do 791 da CLT, e atualmente o artigo 15 do CPC também trata dessa subsidiariedade, não é? Quando há compatibilidade sistêmica. E por que eu comecei a advogar na área trabalhista? Porque meu primeiro curso de especialização que eu ingressei foi em processo de trabalho. E lá eu conheci muitos advogados trabalhistas. E eu estava assim, sabe quando você se forma, está colando grau, você quer advogar, mas você não quer abrir um escritório, você tem aquela pretensão de começar com pessoas mais experientes que você. Eu tinha tido uma proposta, mas parece que não estava dando muito certo. E lá nesse curso de especialização, a doutora Rita Fischer me convidou para trabalhar no escritório dela. E então eu achei muito interessante, ela muito gentil, foi muito bom eu ter ido. E a princípio eu não tinha uma definição de que eu começaria a advogar pela área trabalhista. Mas depois acabou que surgiu essa oportunidade. Mas eu também, aos poucos, fui me envolvendo com a justiça comum. Inclusive, eu mudei para Rio Verde. Quando eu mudei para Rio Verde, eu mudei para trabalhar para o meu marido na área jurídica, para atuar na justiça comum estadual, sabe? Com contratos agrários, contratos com empresas. Um agronegócio, Um né? agronegócio, contrato. Ele era um comerciante da área agrícola, e eu acabei, então, me aproximando muito, tanto na parte teórica como na parte prática desses 2 sistemas. A par disso, você, como eu, participa inúmeras vezes, né? Participou inúmeras vezes das Jornadas Brasileiras de Processo. Então, o que aconteceu? Eu acompanhei muito esse processo de renovação do processo civil brasileiro, a partir, primeiro, de um movimento de atualização do Código de 73 e depois, ao final, a partir ali dos anos 2005 em diante, a ideia de que, de fato, justificava um novo sistema processual civil, não é? E eu pude, sim, participar de debates em que houve essa inspiração no sistema processual trabalhista, tendo em vista que se apresenta um modelo muito célere, um modelo que presta uma jurisdição mais rápida, né, em que se possa discutir eventualmente alguns aspectos, mas é uma jurisdição bastante mais efetiva do que a jurisdição comum, não é? E é por isso que eu gosto muito de pensar o processo civil sob a perspectiva da efetividade, da eficiência, da eficácia. E o processo trabalhista nos subsidia bem também. Não só o processo civil subsidia o processo de trabalho, mas a vice-versa também é verdade. Eu acho assim que quanto à agilidade, realmente nós podemos aprender, quando eu falo nós, né, o processo civil pode aprender muito com o processo do trabalho, quando a gente busca essa agilidade, busca essa efetividade. Então, eu também vejo com bons olhos, né, essa aproximação aí do processo de execução civil com o processo de execução trabalhista. Eu vou ter que registrar, porque são inúmeras as presenças queridas aqui, né? A Adelaine Macedo, o Paulo, o Caleb, o Laércio, o João Carlos Martins, o querido Diego, o Adriano Viana, a Tainá, a Divina Santos, a Luzia Cruvinel, né, que falou aqui que você é o orgulho, o Clodoaldo, nosso colega na Universidade Federal de Goiás, o Clodoaldo Moreira, muito obrigado pela presença,
o Marcelo Barca, que acabou de entrar, o Antônio Tiburcio, a Aline Ribeiro, a Edna Mendanha, Fernando Costa, o Dr. Júnior, o Emerson Ribeiro, o Roberto Banif, a Lorena, Maria Rosa, Sara Bueno, Heloísa, Luiz Cardoso. É muita gente aqui para te prestigiar, para ouvir realmente as suas ideias, porque eu acredito que hoje a grande preocupação de nós, né, advogadas e advogados, é sim com a efetividade. Então eu fico pensando se justifica, né, termos um título executivo extrajudicial, com todas aquelas garantias de efetividade, mas quando chega na prática, infelizmente, não há, né, essa resposta. Mas eu te perguntaria, tomando como referencial esse procedimento que foi adotado pelo Código de Processo Civil de 2015, principalmente ou especialmente para essas obrigações civis, quais seriam, na sua ótica, professora Silzia, e aqui eu falo professora porque vem com todo o peso dessa palavra, né, com toda a sua autoridade de professora, de pesquisadora do tema. Quais foram, assim, na sua ótica, os principais problemas enfrentados aí neste processo executivo, né, civil? Bom, eu vejo que no que toca ao processo de conhecimento, tá? Andou muito bem o Código de 2015, o Código de Processo Civil de 2015. No que toca ao sistema recursal, há críticas bastante severas. No que toca à execução, aí eu penso que as críticas ainda são mais severas do que ao sistema recursal. Por quê? Porque nós mudamos um sistema, nós temos hoje um modelo de processo muito, muito atual, muito moderno, muito adequado para esse momento. Mas a execução continuou presa àquela velha concepção patrimonialista, individualista, certo? Aquela ideia de que, e aqui já começa uma crítica, não é? De que aquele espírito adversarial que está no processo de conhecimento, ele migra para o processo de execução. Isso não poderia acontecer. Certo? É um cuidado, até no livro, e eu tenho falado muito sobre isso, que é um cuidado com as coisas, com os bens, tão assim importante. Não que não se deva ter cuidado, não que não se deva respeitar os direitos individuais, as garantias da dignidade da pessoa humana refletidas nos princípios da execução. Mas o cuidado é tanto que hoje parece que há mais cuidado quando você olha para a execução, na preservação do patrimonialismo e do individualismo, do que quando você olha para a administração pública, que hoje já discute a consensualidade de forma muito ampla, inclusive em Goiás a lei complementar 144 criou a Câmara, né, de conciliação e mediação. A gente percebe que existe um ambiente sistêmico, um ambiente normativo, para se discutir novas metodologias de jurisdição, para a jurisdição. Quando você chega na execução, nós voltamos, nós damos um recuo lá para aquela perspectiva, né, metodológica tão, eu diria, tão antiquada, né? E a minha proposta é que a gente possa pensar o sistema de processo, possa pensar o novo Código de Processo Civil, inclusive no que toca ao cumprimento de sentença de título judicial e ao processo de execução, portanto, de título extrajudicial, a partir dos fundamentos mesmos do processo civil, que nós temos até uma parte geral muito interessante e que, de certa forma, a fase executiva ficou assim ainda um pouco hermética, sabe?
Mas eu entendo, a minha compreensão é de que não há justificativa nem normativa, nem metodológica para esse hermetismo que a execução vem insistindo em manter, não é? Não, você tem toda a razão. Quando a gente vê o processo de execução, parece que está ainda preso, né, diria, no século XIX, né, dando realmente muita importância, às vezes, a procedimentos, né, e não de eficácia, de efetividade. Eu também gostaria, e fico até imaginando, se o processo de execução, com essa baixa efetividade, se, na sua opinião, isso também não contribui para o descrédito, né? Na capacidade aí do Poder Judiciário de realmente resolver esses conflitos. Qual que seria a sua opinião? Olha, esse é um ponto muito sério. Talvez você tenha tocado na questão mais séria. No Estado de Direito, é muito importante o papel do judiciário, a confiança, a credibilidade no sistema de justiça. E é impossível você falar em credibilidade no sistema de justiça, professora queridíssima Valentina, se o sistema não dá para o cidadão perspectiva de solução concreta dos seus problemas. Então, essa questão é muito importante. É importante pensar, eu até vou dizer de modo diferente, é importante nós criarmos metodologias para assegurar que o sistema de justiça seja eficiente. Isso é importante não só para nós, operadores do direito. Isso é importante para o próprio Estado brasileiro, não é? Então, assim, eu particularmente penso que a gente deve discutir abertamente, seriamente. Não se trata de inventividade, assim, vamos inventar aqui uma solução qualquer. Não se trata disso. Se trata de mergulhar mesmo em todos os aspectos teóricos, metodológicos, práticos, certo? Me parece, Valentina, e nisso eu sou bastante séria. Eu sou uma pessoa que gosto muito de brincadeira, mas tem coisas que eu sou séria. E me parece que quando a gente pensa em execução, a gente não deve pensar só no executado e no exequente. A gente não deve pensar só no objeto específico da execução. Mas a gente precisa pensar na axiologia do direito, nos efeitos sociais do direito, e aí já também te respondendo. A gente deve pensar que, conquanto existam obrigações imediatas entre executado e exequente, existe obrigação imediata para com a sociedade e o Estado de Direito. Outra coisa que eu queria muito deixar claro é que o Código de Processo Civil andou muito bem, em muitos aspectos, sem que pese possa ser criticado, mas em alguns aspectos a gente deve ressaltar. E o Código, ele ressalta o compromisso das partes no processo com a boa-fé e com a cooperação. A execução, parece que essas ideias tão fundamentais para o sistema de justiça, para o Estado de Direito, para o Poder Judiciário, para os advogados, para quem está ali no dia a dia da advocacia, parece que essa ideia de efetividade, isso não pode ser uma abstração. Não, essa ideia de boa-fé e cooperação no processo fica assim solta, como que fosse alguma coisa tão abstrata, não é? E eu, particularmente, vejo tudo sob uma perspectiva prática e efetiva. Como tem que ser, né? É o que a sociedade espera de nós, sabia? É o que a sociedade espera de nós. Eu acho que não dá para a gente pensar num tempo com tantas urgências, com tantas crises, com tantas expectativas. Não dá para pensar o mundo de uma forma assim tão abstrata. Está escrito lá, mas é uma alegoria. Não, não é uma alegoria. A gente precisa pensar essa perspectiva, não é?
dentro do sistema de execução. E na sua perspectiva, então, Silvia, você acha que no livro, né, que trata aí do processo de execução, que deveriam ter sido previstas normas específicas, né, da boa-fé, da cooperação dos operadores do direito no processo, ou das partes no processo? O que você sugeriria aí nessa busca, né, por mais eficácia e efetividade? Olha, Valentina, me parece que teria sido mais cuidadoso se lá na parte geral da execução houvesse sido se reportado a questão dos fundamentos do sistema processual civil brasileiro. Acho que teria sido bom, mas não necessário. O fato de que não está expressamente escrito lá na parte geral da execução, ou ali onde se trata do cumprimento da sentença, não fez referência específica, isso não impede a utilização. É o que eu defendo. A gente precisa, e olha, isso que é muito interessante. Serviria como um incentivo, né, digamos assim, para não parecer que seria aplicação remota ou às vezes subsidiária, né, poderia tornar mais eficaz. Tornaria mais eficaz, mas não é necessário. O fato de que lá não está expresso não significa que não se deva ou não se possa utilizar. Aliás, só uma observação. Esse livro, ele é uma provocação. Sabe por que ele é uma provocação? Porque ele é uma proposta em que a gente pense a coesão do sistema a partir das próprias normas, mas dando a elas, vamos dizer assim, maior efetividade, maior aplicabilidade, certo? Então, eu proponho que a gente leve, que a gente compreenda o Código de Processo Civil em bloco, como um todo, certo? E não de forma fragmentária. E sabe por que eu faço isso? Porque cansei de ouvir o professor Atos Guzmão Carneiro falando para nós nas jornadas. Cansei de ouvir professor Calmon de Passos e outros tantos. Eu estou falando desses, porque eu gosto de lembrar esses professores que nos legaram tanto e que possibilitaram uma ciência processual brasileira tão desenvolvida como nós temos hoje, rica, né, de experiências, né? E não me canso de me lembrar desses professores falando que a gente precisaria de um Código de Processo Civil coeso, que o Código de 73 era muito fragmentário e que a gente precisaria de coesão, um sistema mais coeso. Fizemos um novo código inspirado nessa perspectiva da coesão, mas temos sim resistência, eu acho, e aí entro num ponto também muito importante da cultura jurídica. Nós temos uma cultura muito arraigada no pensamento, tanto fragmentário, como adversarial, como normativista. Então, a gente junta patrimonialismo, individualismo, cultura adversarial, normativismo, aquela ideia de que se não tem uma norma muito específica, então talvez a gente vá ferir a segurança jurídica. E a gente acaba perdendo a oportunidade de fazer uma leitura sistêmica, uma leitura mais ampla e coesa do código, né? Infelizmente, né? Então, apesar, até digo, né, de ter sido feito em partes, mas realmente a interpretação tem que ser sistêmica, tem que ser em bloco, sob pena de não termos o proveito daquilo de bom, daquilo que nós obtivemos de avanço, né, na nossa legislação processual civil. Eu fico pensando também se o CPC, especificamente no processo de execução, será que ele levou em consideração todas essas transformações sociais contemporâneas pelas quais nós vemos passando, né? Eu fico pensando se o CPC de 2015 levou em consideração
prestação jurisdicional que contribui para a paz social. Será que o nosso CPC estava antenado com essa sociedade contemporânea? Eu acho que ele teve, sim, essa intenção, tá? Me parece, eu tenho bastantes... Acompanhei também bastante os debates. Me parece que sim. O que ocorre, Valentina, é que ele vai à Câmara, ele vai às comissões, ele sofre emendas. Depois de promulgado, sofreu novas emendas. E eu vou te dizer uma coisa não muito boa. Eu acho que essas emendas, né, acabou prejudicando um pouco o espírito do código, tá? Inclusive, me parece que na própria execução, em que se discutiu vários aspectos que representaria esse avanço do qual falamos há pouco agora, né? Mas que, pelo final das contas, acabou se recuando um pouco, não é? E nós temos uma tradição, nós legamos dos romanos, da cultura romanística, não é? Uma tradição de que segurança jurídica está muito aproximada com a ideia de legalidade e de formalidade. Então, segurança jurídica a gente une, a gente faz uma associação por causa da tradição romanística que nós herdamos com essas concepções formalistas. E no Congresso, isso foi muito importante, eu vou dizer de uma forma assim, não muito elegante, né? As deformidades que o código sofreu. Não, isso não só em relação ao processo de execução, mas você mesmo falou aí a respeito do sistema recursal, né? Então a gente viu a apelação que iria perder o efeito suspensivo como regra geral, passou a mantê-lo, né? E várias outras criações, mas que nós vamos focar aqui hoje realmente no processo de execução. E talvez, eu sei que é uma pergunta ampla, por isso que eu gostaria que você ficasse bem à vontade. Você lançou recentemente a obra Teoria do Sistema de Execução no Brasil, e eu não quero, né, que os nossos ouvintes aqui, aqueles que estão nos acompanhando, deixem de comprar sua obra, mas eu gostaria de saber, ainda que de uma forma bem resumida, bem objetiva, o que essa sua teoria desse sistema de execução, o que consta como proposta para que realmente nós tenhamos aí uma execução eficiente, um processo de execução eficiente. Olha, eu vou só fazer um registro aqui, antes de você responder. A Cecília Bonvecchio, ela está falando que ela ama o CPC e que precisa muito de estudo e prática. Nós também amamos o CPC, né, e estamos falando justamente da importância de sabê-lo interpretar como um sistema. Mas quais seriam as soluções, então, propostas por você nessa obra Teoria do Sistema de Execução no Brasil? Então, deixa até te falar, e vamos voltar lá nas nossas intersecções entre processo civil e processo de trabalho. Há muitos anos eu participava tanto dos eventos de processo civil como de processo de trabalho. E tem um autor de processo do trabalho que eu estudo até hoje, mas estudei mais ainda no passado, que é o professor Manuel Antônio Teixeira Filho. Foi juiz lá na região do Paraná, foi, salvo engano, desembargador no TRT. Mas o fato é que ele defendia, muito antes de mim, 20 anos antes de mim, que na execução o juiz obrigatoriamente tinha que conciliar as partes. Eu escutava aquilo, eu pensava, nossa, ele é tão inteligente, mas eu nunca vi isso acontecer na minha vida, tá? Mas ele falava aquilo e eu ficava entusiasmada. A minha proposta teórica vai exatamente na linha do trabalho dele, tá? Só que ele via naquela altura de uma forma um pouco mais restrita, porque a gente não tinha
todo esse sistema, ou uma política pública de consensualidade no CNJ, né, num Código de Processo Civil, uma lei de mediação. A gente não tinha nada disso. Então, claramente, a perspectiva dele era mais restrita. Mas o livro dele tratava daquilo, o livro dele sobre execução, e é exatamente o que eu penso, tá? Só que eu fiz isso de uma maneira a que eu pudesse, tendo em vista que a gente não tem no Brasil uma legislação sobre execução, sobre jurisdição privada executiva, como a gente tem a lei de arbitragem, a lei de mediação, a gente não tem para falar que as partes podem contratar uma execução privada. Isso não existe, não é? Então, é preciso pensar a execução dentro do judiciário. Então, eu penso teoricamente, e por isso que é muito importante no meu trabalho, pensar o instrumentalismo, pensar lá desde Calamandrei até o nosso queridíssimo Mauro Capelletti, né? Eu trago toda uma estrutura de pensamento teórico, metodológico, para subsidiar o intérprete. Uma vez que, se eu não tenho legislação específica, então eu preciso de uma concepção metodológica que me dê sustentação. E aí, então, eu começo desde os sistemas autopoéticos lumanianos, chego em Capelletti para dizer o seguinte: olha, conquanto não tenhamos uma jurisdição privada executiva, nós, no sistema de justiça estatal, precisamos assegurar ao jurisdicionado acesso à jurisdição executiva justa. E é papel, sim, das partes, a partir do princípio do processo colaborativo, do princípio do processo negocial, do princípio da consensualidade no processo, do princípio da coesão do sistema processual e a partir também da, vamos dizer assim, da concepção de que o juiz, tá? Ele, a partir do momento em que o processo se inicia, ele tem o poder de impulsionar oficialmente o processo. Nós precisamos criar, sim, lá no livro tem todos os detalhes, todas as fundamentações. A gente precisaria de muito tempo para conversar sobre isso aqui, e também não é o caso, ia cansar as pessoas, né? Mas lá no livro tem toda uma metodologia e todo um modelo de prática, de aplicação prática dessas teorias, a partir de que o juiz, sim, ele deve, a partir do momento que iniciou a execução, chamar o autor, o exequente e o executado, por meio de seus advogados, e estes também pessoalmente, e tomar deles ali uma concepção consensual. Como é que eles vão resolver o problema? Em atenção ao princípio da boa-fé, ao princípio da cooperação, ao princípio da negociação. As partes não podem dispor da jurisdição na execução, mas elas podem, e o próprio código já traz alguma coisa sobre isso, elas podem sim apresentar uma proposta, não só podem, devem apresentar uma proposta procedimental, como é que elas vão pagar, como é que elas vão resolver, como é que aquela obrigação vai ser realizada perante o judiciário. E eu acho que isso não pode ser feito assim, não pode ser realizado de uma forma soft, não. Isso deve ser realizado de uma forma hard, de uma forma muito forte, deve ser muito claro para as partes, não arbitrária, não autoritária, não a partir de um ativismo criativo e responsável, não é disso que se trata, mas é a partir do próprio sistema normativo. Acho que hoje os juízes e as partes, elas têm condições, sim, de sentar perante o juiz e apresentar uma proposta procedimental de cumprimento das suas obrigações, em atenção às obrigações imediatas e às obrigações imediatas que estão ali no palco da jurisdição, né? Ai, que ótimo. Eu tenho que registrar aqui a Sônia Maria Barbosa, nossa colega, advogada do Rio de Janeiro, do MEA, que está aí elogiando o tema da live.
a Patrícia Fernanda, que também está elogiando, né? Dizendo que é muito bom ouvir-nos, muito obrigada. E eu gostaria de colocar aqui, você já respondeu, mas só para você reforçar, né? A Cecília, que já fez uma indagação, ela também colocou que o antigo CPC, ele já previa a conciliação na execução, mas, né, como você bem disse, há necessidade, né, de efetividade. O que você poderia falar para a Cecília? Cecília, muito boa, muito oportuna a sua colocação. O que acontece é que, de fato, a gente tem uma questão hermenêutica aí. O novo CPC, eu diria o ambiente jurídico brasileiro atual, tá? Do qual o Código de Processo de 2015 faz parte, né? E faz uma parte muito importante. O fato é que nós tínhamos aquela perspectiva muito fragmentária. Então, a ideia de consensualidade, antes de 2015, ela estava presente no modelo de processo brasileiro, no modelo de justiça brasileiro, mas de uma forma bastante distante. Olha que interessante, a ilustrar isso, a gente vai observar que em 2010, o CNJ vai falar em métodos alternativos de resolução de conflitos. Olha, então nós temos um método, que é o método principal, que é a jurisdição estatal, mas, assim, se as partes quiserem, aqui, toda essa sistemática, ela vai se robustecendo a partir de 2010, e a partir de 2015, então, eu posso dizer para você da seguinte maneira, nós temos um amadurecimento do modelo de consensualidade no Brasil. Por isso que também me sinto mais à vontade hoje. Esse tema, como eu disse, estudo há muito tempo. Mas hoje me sinto à vontade para publicar uma obra oferecendo uma perspectiva de um modelo de atuação efetivo, não é? Para que isso não fique, vamos dizer assim, como um discurso, não é? Um discurso belo, mas pouquíssimo aplicado, né? Não, eu acredito que a Cecília deve ter ficado satisfeita, né, com a sua observação. Você já respondeu, mas eu gostaria que você deixasse bem claro, porque é o tema da nossa live. Então, eu te perguntaria, execução consensual é possível? É possível. É possível, é necessária, é responsabilidade da comunidade jurídica, é responsabilidade dos professores na faculdade, é responsabilidade dos advogados. Penso que a OAB tem feito um trabalho, sim, de divulgar a perspectiva da consensualidade, que deve ser reforçada, inclusive, tá? Mas é possível uma jurisdição consensual. Alguém me diria assim, mas Silvia, parece estranho, já que a perspectiva da jurisdição é sempre o inadimplemento. Ora, Valentina, eu fui daquelas alunas que estudava assim, execução forçada. A gente nem falava execução, a gente falava execução forçada. Então, toda vez que você falasse execução, você precisaria pensar atos de constrição patrimonial, atos de expropriação patrimonial. Isso está na nossa cultura, isso está arraigado em nós. Não é pouco trabalho que nós temos pela frente para a gente assumir a responsabilidade presente e futura com essa mudança desses condicionamentos. Eu particularmente, entendo que o princípio da boa-fé ele anda junto com o princípio, com a ideia da consensualidade, com a política pública de consensualidade. Resolver o problema da morosidade na prestação jurisdicional não é um problema só do Estado brasileiro, não é um problema só do CNJ, é um problema de todos nós, não é? É um problema de valorização da advocacia. Tem toda razão, concordo. Registra a presença entre nós do querido advogado, da nossa vizinha Trindade, doutor Marcelino. É um prazer tê-lo aqui.
E vejo que a conversa foi tão boa que nós já estamos caminhando para os 15 minutos finais da nossa live. Realmente, nós temos que adotar uma outra atitude frente ao processo brasileiro. Muito se fala, né, mas até as partes também têm que ter uma outra cultura. O professor Carlos André também ingressou na live, está mandando um abraço às queridas professoras, os parabéns pela live, muito obrigada. Mas eu gostaria que nesses nossos minutos finais, eu vejo que você tocou num ponto muito importante, que é a evolução, inclusive, da própria, diria, percepção do processo pelas partes, pelos advogados e advogadas, pela magistratura, pelas partes, e eu vejo que realmente costumes estão sendo mudados. Você mencionou aí a Câmara de Conciliação, né, que foi criada na Procuradoria-Geral do Estado, que tem à frente uma querida colega, advogada, Cláudia Marçal Souza. E eu me recordo que há 29 anos atrás, ou há 30 anos atrás, na verdade, há 30 anos atrás, quando eu ingressei na PGE, nós não tínhamos a possibilidade de conciliar. Então, para fazer uma conciliação, tinha que ter o autorizo do governador, numa ação judicial, qualquer que fosse o valor. Mas aí, com a evolução, né, já trouxe e tornou viável a hipótese de conciliação também com a administração pública, que eu também acho que é muito importante, que serve, inclusive, para a gente perder um pouco dessa tendência à judicialização de toda e qualquer questão. Mas nesses momentos finais, já agradecendo a sua presença aqui, esse bate-papo que foi muito informativo, elucidativo, eu queria que você falasse um pouquinho para nós da importância da pesquisa, até mesmo, né, para o aprimoramento dos nossos ordenamentos jurídicos, a pesquisa também como fonte aí, para o magistério, né, de inspiração e aprimoramento para o magistério. O que você poderia falar para a gente? Então, olha que bacana. Amanhã, lá no nosso programa de pós-graduação em Direito e Políticas Públicas, que é o nosso mestrado profissional aqui da UFG, nós vamos ter uma banca muito bacana de um procurador do Estado, em que ele escreveu, ele é meu orientando, nossa, eu me orgulho demais do Rafael Carvalho, viu? Muito. Ele é um colega excepcional. Então, ele escreveu sobre critérios para a PGE atuar com mais segurança, com mais tranquilidade. Porque, olha aqui, fechando já, né, a nossa conversa, a gente conversou que a gente precisa de critério, a gente precisa ter coragem, mas a gente precisa de critério, porque a gente precisa de segurança jurídica, junto com a efetividade jurisdicional, a gente precisa de segurança jurídica. E ele traçou no trabalho dele excelentes critérios. E lá ele aborda muito bem o problema da indisponibilidade do interesse público, da supremacia do interesse público, e nem por isso a Procuradoria, a advocacia pública está se furtando aí a sua responsabilidade, não é? Com interesses tão mais sensíveis que são aqueles representados pelo Estado. Então, pensa se nós, na execução privada, não precisamos levar isso muito, vamos dizer assim, muito a sério e muito efetivo, não é? E, então, a pesquisa, ela é fundamental para a efetividade do direito. O caso que eu acabei de citar é exemplar. O caso do Rafael é exemplar. Ele vai oferecer, ele está pronto a partir de uma pesquisa muito bem feita, tá? Para oferecer ali subsídios de trabalho para a PGE muito bons. E aí, gente, eu convido a todos a participar e conhecer esse nosso programa de pós-graduação. É um trabalho muito bonito, é um trabalho em que eu lá trabalho política pública de acesso à justiça, tá? Que tem tudo a ver com o livro, que é acesso
a jurisdição executiva justa, tá? E é um programa, e isso é muito particular. Quando muitos advogados ouvem dizer assim, vou fazer um mestrado, por quê? Sabia que muitos colegas meus, quando eu fui a São Paulo fazer o meu mestrado, né, eu já era professora universitária, mas resolvi fazer o mestrado, muitos colegas disseram, mas isso, você está gastando muito tempo, você tem filhos pequenos, por que que você vai fazer isso agora? Isso, ninguém vai te pagar nada mais por isso. Mas foi tão importante para a minha carreira. E aqui em Goiás agora, a gente tem esse programa e ele é muito específico, porque ele é um programa profissional. A gente estuda política pública, a gente estuda problemas efetivos do judiciário brasileiro, do judiciário goiano, como é o caso que eu acabei de dar o exemplo, não é? Então, a pesquisa, gente, é fundamental. Se a gente for esperar sempre que tem que o legislador sentar, discutir, propor uma lei, dizer que pode, porque simplesmente nós não podemos, como operadores do direito, sentar e discutir o sistema e preencher as lacunas que esse sistema tem a partir de metodologias sofisticadas. Ora, o Brasil vai ser sempre esse país mais maravilhoso do mundo. Eu tenho tido a oportunidade de viajar. Cada vez que viajo, eu volto mais convencida. O Brasil é um lugar maravilhoso, mas a gente tem um trabalho a ser feito aqui. O nosso trabalho é no campo do direito, né, Valentina? Mas a gente tem um trabalho. E no dia a dia, né, Silvia, é muito difícil você se dedicar a uma pesquisa profunda. Então, eu acredito que é bom, sim, às vezes, um período da sua vida, você se dedicar, porque é uma forma que você contribui, né, com toda a sociedade, como você bem disse. Bom, nós já falamos da sua obra, mas fala um pouquinho, ela foi publicada por uma editora excelente, e como que foi todo esse caminho? Valentina, você como eu, aliás, você me inspirou muito, muitíssimo, queria registrar isso. A Valentina, além de minha amiga, é uma mulher inspiradora, sob todos os pontos de vista, tá? Mas o fato é que eu me tornei uma professora universitária em 1994, para encurtar a história. E em 1996 entra em vigor uma lei que exige que professores universitários tenham mestrado ou doutorado. Então, eu queria continuar sendo professora, também era jovem, tinha filhos pequenos, mas enfim, resolvi fazer, né, um programa que foi muito específico, fazer lá na PUC em São Paulo o meu mestrado. E do mestrado eu, com medo de perder o fôlego, já passei direto na seleção para o doutorado. Fiz minha seleção, fiz minha defesa do mestrado em outubro de 2001 e entrei para o doutorado em outubro de 2001, no final do mês, saiu o resultado em novembro. E me apaixonei pela pesquisa. Eu nunca, em toda a minha vida, pensei que eu deixaria de advogar, Valentina. Nunca, nunca. Porque eu gosto muito da advocacia. Como eu disse logo no início, eu quis ser uma advogada. Eu não fui uma advogada porque eu não tive outras oportunidades, não. Até poderia ter feito outras escolhas, enfim. Mas a pesquisa, essa oportunidade de dialogar com os saberes, de aprofundar, ela foi me encantando. E lá, a certa altura da vida, mais precisamente entre 2011 e 2013, eu resolvi ficar dedicação exclusiva na pesquisa para dialogar com vocês assim, de forma meio provocativa mesmo, né? Tem execução consensual? Isso existe? O que que se trata isso, né? E agora já agradecendo mais uma vez. E antes de te devolver a palavra, eu quero dizer que a minha filha, a Sulane, estava aí nos assistindo. Ela mora em Sydney, na Austrália. Também tenho tido a oportunidade, estou com ela, de visitar alguma corte de justiça lá, para ver o que tem de diferente. Lá e é muito diferente. Lá é tudo pensado na perspectiva da transação e da consensualidade. Até o impensável. Interessante. Isso também me anima, viu?
Que beleza! Agradeço um abraço a ela. Ela tá aqui. Olha, mas estão nos perguntando, antes de nós encerrarmos, como fazer para adquirir a teoria do sistema de execução no Brasil, instrumentalismo processual, que foi publicado pela editora CRV. Fale aí para gente, como fazê-lo? No site da CRV, editoracrv.com.br, você pode adquirir o material físico, será entregue na sua casa, ou você pode adquirir o material e baixar no ambiente virtual mesmo. E, gente, eu queria, já que a gente está falando sobre o livro, meu maior sonho, eu vi crítica. Gente, olha, você escreveu isso, por que você escreveu? Eu discordo disso, porque isso vai me dar a oportunidade de repensar, de amadurecer. Eu acredito muito na perspectiva do amadurecimento, Valentina. Olha, esse intercâmbio, né, institucional está sendo muito elogiado pelos que estão aqui participando da nossa live, realmente muito importante, inclusive para demonstrar essa perspectiva, né, de contribuição que a pesquisa, que a dedicação à pesquisa, ela traz para toda a sociedade. Então, nós vamos já caminhando para o último minuto, e a minha palavra é de gratidão a você, minha querida amiga, colega da Universidade Federal de Goiás, Sílzia. Fique à vontade para voltar para discutirmos outros temas. Te desejo que sempre, né, brilhe aí e leve o nome de Goiás para as nossas instituições, não só aqui, né, no Brasil, mas também agora em Portugal, em Coimbra. Seja muito feliz e que esse pós-doutorado gere novos frutos, né? Mais pesquisa. Tem que registrar o Rafael Lara Martins, diretor da ESA, um querido que está aqui participando, e desejar a você muito sucesso. Muito obrigada. Eu que tenho que agradecer a todos que tomaram o tempo de nos ouvir, nos deram essa atenção, e muito especialmente, Valentina, a você. Parabéns pela sua iniciativa, parabéns pela sua trajetória profissional, pela sua trajetória de vida. Muito especialmente, eu quero te parabenizar pela sua atitude em defesa da mulher na advocacia, a partir da representação equitativa. Eu me senti tão orgulhosa de você. Todos os dias eu penso nisso. Eu penso que é um tempo de mudança e é um tempo de nós participarmos do debate jurídico de forma mais presente, mais presencial. E a equidade da nossa participação tem sido muito bem representada por você. Obrigada. Muito obrigada. E vamos nos despedir de todos e de todas com um grande abraço virtual. Obrigada.